Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Essa é a aula, se eu não me engano, deixa eu ver aqui minhas anotações, 149 de VBA. A aula 150 já está gravada também, onde eu vou tirar aí uma dúvida bem interessante que eu recebi por e-mail. Um cálculo de porcentagem até um determinado limite definido. Então eu espero que vocês curtam aí também a próxima aula. E hoje nós vamos fechar aquele projeto das consultas do Axis. Se essa aula ficar com mais do que 30 minutos, então eu vou picá-la em duas partes para facilitar aí o seu entendimento. 30 minutos é muito tempo para uma aula e eu sei que isso acaba perdendo um pouquinho aí o foco com relação ao ensino. Se você se recorda, nós já programamos praticamente toda a nossa planilha e agora falta programar o botão executar. Quando eu der dois cliques aqui no nosso objeto, quando eu clicar em executar, eu quero que essa consulta seja executada e os dados trazidos aqui para a nossa planilha. Vamos lá. Alt F11, vamos abrir aqui o nosso menu, dois cliques sobre o botão executar e vamos começar a nossa programação. Jim, vamos começar definindo aí as nossas variáveis de controle. Vamos começar aqui com uma variável de linha, as long Jim call as integer. Na medida que nós formos precisando de outras variáveis, nós vamos incrementando aí as declarações. Linha e coluna com certeza eu vou precisar para poder fazer a inserção dos dados na nossa planilha. Application.screenUpdating igual a false para desativar a nossa tela. E logo na sequência, lá no final, eu já vou colocar o true para caso eu esqueça, não dar nenhum problema com o nosso ambiente. Vamos mostrar aqui uma mensagem para o usuário. frm menu lbl_status.caption. Como eu falei, o status bar eu uso com muita frequência. Eu gosto de criar a minha própria barra de mensagens nos menus. Então, iniciando as atividades. Isso faz com que o usuário acompanhe o processo na medida em que ele vai ocorrendo. Do events para atualizar a tela e atualizar a mensagem, forçar aí a consulta. A primeira coisa que eu preciso fazer é checar se nós temos uma consulta, né? Se existe uma consulta válida e se essa caixa aqui de seleção está ativada. Voltando lá para o nosso botão, if frm menu.chksalvar.value for igual a true. Eu não preciso colocar igual a true porque subentende-se que ele já vai estar. And frm menu.txt nome query.text igual a nada. Então eu vou precisar fazer for igual a true and agora sim and if se esse valor, se essa minha caixa, né, aqui, se esse meu controle estiver ativo, se ele estiver marcado, significa que é para salvar a consulta. E obrigatoriamente eu preciso ter aqui um nome para essa consulta para que ele possa salvar. Se estiver marcado e não tiver nome nenhum, então eu tenho que dar uma crítica para o usuário. É isso que eu vou fazer com essa consulta. Message box, dê um nome para a consulta para poder salvá-la. E exit sub, porque eu não quero executar nada enquanto a pessoa não definir aí o nome. Se o checkbox não estiver marcado, então ele passa tranquilamente para o próximo comando. Vamos definir a nossa planilha como W. Deixa eu ver se eu tenho as variáveis globais. Não. Vamos colocar um option explicit aqui para obrigar a declaração das variáveis. Jim W as worksheet, que é a nossa variável de controle. Set W igual a sheets. Plan. Vamos mudar o nome dessa nossa consulta. Vamos chamá-la de planilha consulta. Vou vir aqui no meu ambiente, dois cliques e vamos escrever consulta. Se isso interferir no nosso código, nós vamos ver já. Linha igual a 1, coluna igual a 1, porque eu quero que as informações comecem a ser colocadas na linha 1 e na coluna 1. Vamos selecionar a planilha. w.usedRange.entireColumn.delete. Eu gosto de dar esse comando, de apagar todas as colunas, que assim eu tenho certeza que eu estou apagando todas as formatações de uma forma muito rápida. Seleciono a planilha e apago os resultados da consulta anterior. Senão eu posso correr o risco de selecionar ou trabalhar com dados que estejam aí já anteriormente na planilha. Eu vou ampliar essa tela, porque agora nós só vamos escrever o programa, depois eu vou aumentar um pouquinho o zoom para facilitar para vocês. E vamos começar abrindo a conexão com o banco de dados.
O banco de dados ele tem que estar lá na sua página, lá na mesma página, na mesma pasta onde está salva a sua planilha para que ele possa abrir sem erros. Então vamos lá, frm menu, lbl status.caption. Eu vou informar ao usuário que nós vamos começar a abrir o banco de dados. Abrindo o banco de dados. Do events para atualizar a tela. E o meu SQL do events, isso. E o meu SQL vai ser a minha variável de execução frm-menu.txtsql.text. Consideramos que a nossa caixa de seleção, a nossa caixa da query, ela tem que estar completada. Se ela estiver vazia, então eu tenho que colocar aqui mais uma verificação. Veja só, if frm-menu.txtQuery txtsql.text for igual a nada, então eu tenho que dar para o usuário uma mensagem, message box, insira uma consulta válida. Mesma coisa, exit sub, para que eu possa sair do nossa execução. Um detalhe importante que você pode complementar nesse código é colocar aqui uma rotina de validação para que ele vá para um ponto de saída lá no final para ele restaurar a tela. Senão eu sou obrigado a colocar aqui um application.screenUpdating igual a true, tanto nessa parte do programa quanto nessa. Quando ele sai do exit sub, então eu teria que ter atualizado. Eu tenho que atualizar a minha tela. Ou, se você preferir, tire esse application screen update daqui e coloque depois das validações, que tem mais lógica para que você não tenha que duplicar comandos. São boas práticas aí de programação que você vai implementando no decorrer aí do seu nível de conhecimento quando aprender a programar. Aqui em cima nós vamos colocar din.sql as string para que eu possa ter aí uma conexão válida. E agora nós vamos continuar com o nosso código. Assim que eu capturei para a minha variável SQL o meu texto, eu preciso verificar se as palavras insert e se as palavras update elas estão incluídas nessa consulta. Eu não quero que o usuário execute deletes ou inserts. Então, if instr, nós vamos usar o comando instr para que ele procure a partir da posição 1 o texto dentro do SQL completo, o texto delete. Se tudo isso for maior que 0, significa que ele encontrou. Então, nós vamos ter que executar alguma ação, que é dar uma mensagem para o usuário. Message box, vamos escrever aqui, deletes não são permitidos. Processo abortado. Mesma coisa, eu vou dar um frm menu, txtsql.text igual a nada, eu vou apagar o teste do usuário, vou dar aqui um setW igual a nothing para matar a minha variável w e vou dar um exit sub. Detalhe importante, tenho que colocar aqui também o nosso application.screenUpdating igual a true. Perfeito, então o usuário já sabe que ele não pode usar delete. Da mesma forma que ele não pode usar o delete, nós não podemos usar o insert. Então eu vou colocar aqui, eu vou clicar e vou trocar a palavra delete pela palavra insert. Então eu vou trocar a nossa mensagem de usuário, inserts, não são permitidos. E por último, temos também outra operação que é o update. Eu só quero que aquela consulta faça selects. Então, update também não é uma palavra permitida. Se você não tiver nenhum problema para o seu usuário executar essas ações, então você pode tirar essa parte do tratamento sem nenhum problema ou que vai afetar aí o seu programa. Se tudo der certo, nós vamos abrir a nossa conexão mdb.open e aí nós vamos chamar aqui a nossa conexão mdb que já criamos anteriormente. Eu acho que não, na verdade eu devo ter dado outro nome. Vamos definir as nossas variáveis. Ctrl setinha para cima vai para o início do nossa sub. Então nós vamos definir aqui din mdb as new ado. Opa, está faltando um controle aqui, Alessandro, para que eu possa conectar com o meu banco de dados. Então nós vamos entrar em ferramentas, referências e vamos acessar aqui na nossa lista o Microsoft XX Data Object 2.8. din mdb vai ser o new adodb.connection.
din rs asnew adodb.recordset e eu acho que por enquanto é só. Vamos voltar lá para o nosso código. Assim que eu fizer a abertura da conexão com o meu banco de dados, eu vou precisar de uma string de conexão. Vamos ver o que eu tenho lá em oculto. Como é que eu chamei isso? Eu acho que eu ainda não programei essa parte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no módulo visível, só para carregar o menu. Perfeito. Então eu vou precisar fazer aí a nossa conexão. Eu preciso chamar essa conexão. Eu vou criar essa string dentro de uma sub. Então no módulo oculto eu vou inserir um módulo aqui que vai ser uma function chamada conexão mdb. E essa conexão mdb vai me retornar justamente o provider. Conexão mdb é igual ao meu provider. O meu provider é um jet, o data source ele vai pegar aqui o nome do meu projeto, tudo certinho como estava definido anteriormente. Ele vai procurar na mesma pasta onde está a minha workbook. Vou fechar e vamos ver se agora ele já reconheceu. Ele vai abrir então o meu banco de dados de acordo com a chave que eu definir aqui na minha sub de conexão. Fiz isso, agora nós temos que fazer a nossa abertura do record set. Abertura do record set para execução. O record set nada mais é do que um objeto que manipula os dados que estão vindo do seu banco de dados. frmmenu.lblstatus.caption para avisar o usuário que nós estamos abrindo o record set. Ou se você quiser escrever que os dados estão sendo trazidos para a planilha, como você quiser. Agora, observe, onError, goto, errrs. Eu vou criar um ponto de saída para que ele vá para um ponto de saída chamado err_rs, que vai ser esse aqui, _rs, onde ele vai buscar, ele vai informar ao meu usuário que alguma coisa deu errada. Se eu descer agora na tela, vou escrever aqui o seguinte comando. onError resume next, para que ele possa pular o comando caso seja um erro, apresente um erro e não mostre para o usuário. mdb.close, então eu vou fechar o meu banco de dados, isso é muito importantíssimo, e dar uma mensagem para o usuário, message box, consulta inválida. Se o usuário escrever alguma coisa errada na query, então não vai ser executada. Vou concatenar isso aqui com 2 saltos de linha e vou apresentar a variável para o usuário de erro o que está acontecendo. Na sequência, eu vou dar aqui um resume exit point, e esse exit point aqui nada mais é do que um outro ponto de saída que eu vou colocar aqui em cima para tratar os erros. No exit point eu vou dar um application.screenUpdate em igual e aí eu vou dar um exit sub. O ponto de saída vai ser justamente a execução correta. Se tudo deu certo, ele vai vir aqui para o exit point. Lembra daqueles comandos que nós demos de reativação de tela aqui em cima? Eu posso vir até aqui e pedir para que ele vá para lá. Resume exit point. E aí eu não preciso me preocupar com colocar esse exit sub. Ele vai para o exit point e a partir do momento que ele entrar aqui no exit point, ele liga a tela e sai. Inclusive podemos implementar isso aqui dando setW igual a nothing, que é para matar os objetos que nós estamos utilizando e criamos na planilha. setMDB igual a nothing e setRS igual a nothing. Isso só é válido para objetos. Se você tem dúvida disso aqui, dá uma olhada lá no nosso playlist de macros e VBA, que eu explico em várias aulas por que você usa o set para inicializar objetos e você não usa o set para inicializar ou ainda matar variáveis de atribuição. Vamos abrir o nosso record set. A partir do momento que eu faço esse comando, eu preciso abrir o meu record set. rs.open e aí eu vou passar para o nosso record set, o SQL que eu criei e a conexão que está ativa. Se nenhum erro apareceu, nós vamos fazer o seguinte, onError goto 0. Eu desligo esse tratamento de erro do meu abertura do record set, porque se ele não deu nenhum erro, ele já chegou aqui. Eu não preciso mais tratá-lo. E agora, se não for o final do meu record set, então eu vou fazer alguma coisa. Essa instrução negativa not, eu poderia escrever essa instrução dessa forma. If rs.eof for igual a false,
para que eu pudesse, né, se o meu record set retornou registros, ele vai retornar como falso. EOF é End of Files, né? End of File. Então quando ele terminar, se ele não encontrar nada, esse atributo EOF volta true. Então se não é verdade, então ele vai executar aí a importação dos meus dados. Vamos avisar o usuário, frmmenu.lblstatus.caption igual importando dados. E aí vou dar um do events novamente para atualizar e liberar aí o sistema para exibir a mensagem. Vamos colocar o nome dos campos. Quando você vai manipular um banco de dados, o record set tem o nome dos campos que estão sendo trazidos desse banco de dados. Nós vamos fazer a colocação desses campos utilizando uma estrutura, o for each. For each fd em rs.fields. Next fd. fd é field, então é campo. Então eu posso lá em cima nas minhas atribuições das variáveis definir que o meu fd vai ser igual a um adodb.field. Não precisa ser atributo new, porque o fd é a minha variável que vai manipular o field que está retornando no meu record set. Então, para cada campo, o que eu vou fazer? w.cells ln,call.value igual a fd.name. Preciso definir aqui um contador para a minha coluna e para cada campo que ele percorrer, ele vai colocar na linha 1 e na coluna 1 o primeiro valor do campo. Próxima instrução, coluna 2, ele vai colocar o nome do próximo campo e assim por diante até colocar todos os nomes dos campos que nós vamos utilizar. Assim que nós colocamos os nomes dos campos, eu preciso colocar os dados. Colocar os dados na planilha. Para colocar os dados na planilha, nós vamos utilizar uma estrutura também muito parecida. Mas antes, eu preciso dizer aqui que a linha é igual a 2 e que a coluna é igual a 1, porque os meus dados começarão a partir da linha 2 e coluna 1. Em uma única linha, eu vou conseguir colocar todas as informações. w.cells ln,call.copy from record set. É uma instrução muito interessante que copia de uma única vez todo o seu record set para a planilha. Se tudo deu certo, nós já terminamos a importação dos dados. Depois do endif, eu vou dar um rs.close, eu preciso fechar o record set. E o mais importante de tudo, eu preciso fechar também o meu banco de dados. Se você atribuir, deixar o seu banco de dados aberto, vai chegar uma hora em que você vai ter aí um estouro das conexões possíveis com o seu banco de dados. Deixa eu ver quanto tempo temos de aula. 17 minutos. Então essa aula vai estourar bastante aí os 30 minutos. Temos ainda mais ou menos o mesmo tanto de linhas, porque eu preciso agora salvar a consulta, caso o usuário tenha marcado aquele checkbox para salvar. Salvar a consulta realizada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse vídeo de parte 1 e logo na sequência você vai conseguir acompanhar a parte 2 desse vídeo. Lembre-se, esse é o vídeo de duas partes, porque ele ficou muito extenso e eu tenho certeza absoluta que quando um vídeo fica muito extenso ele não é bem aproveitado, principalmente na parte do aprendizado. Interrompendo essa aula agora, daqui uns minutinhos eu já estarei, você vai conseguir acessar o link 2, o módulo 2. A parte 2 desse vídeo está aí na descrição, basta clicar no link para que você seja redirecionado a ela, tá bom? Um abraço, até já!